No início, quando o universo ainda estava em silêncio, uma única semente flutuou pelo vazio, carregando em si a essência da vida. Ela caiu sobre um solo fértil em um mundo sem nome. A semente pulsava, vibrando com energia primordial, até que suas raízes se espalharam pelas profundezas da terra e seus brotos romperam o solo. Deles nasceram os primeiros humanos, seres moldados pela terra, água e luz. Não eram feitos de carne, mas de raízes e folhas, conectados à natureza. Assim, a humanidade floresceu, unida pelo pulsar do mundo que o gerou. Quer então entender como funciona esse novo acrônimo, SPERM, e assim trazer uma nova gênese para a sua cidade? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um acrônimo aí para vocês e hoje é o SPERM. É bem interessante porque cada uma dos acrônimos que a gente traz aqui traz um princípio diferente, uma linha de raciocínio diferente, e hoje estamos aí trazendo mais um preceito de ideia para a construção da sua cidade, mas dessa vez seguindo uma gênese um pouco diferente. No caso, por exemplo, o Graves ele trata de uma forma um pouco mais generalista, abordando todos os aspectos mais importantes de uma cidade. Já o Hermetics ele aprofunda um pouco mais, seguindo também uma ideia um pouco mais generalista. Já no caso aqui, o Sperm ele já traz um pouco o princípio mais humanista do lugar, onde a gente trabalha um pouco os aspectos humanos de uma cidade, como por exemplo nós temos a parte social, nós temos a parte política, nós temos a parte econômica, a parte religiosa e também a parte militar. Quando a gente fala sobre uma análise de uma civilização, principalmente quando a gente estuda a história antiga, a gente aborda todos esses fatores, como a sociedade, a política, a economia, a religião e como era o militarismo daquela região. Então, o interessante é que o SPERM ele traz uma ideia um pouco mais realista de uma análise histórica de uma região ou uma cidade, mais especificamente, como a gente vai abordar hoje. E com isso, se você quer trazer esse princípio um pouco mais humano, realista, para a construção da sociedade, então vamos falar um pouco sobre o SPERM, ponto a ponto, letra a letra. O primeiro ponto é a letra S, que é social, society ou social. De uma forma geral, a gente vai abordar os aspectos sociais daquela região. Obviamente, cultura entra um pouco aqui, mas a cultura ela vai um pouco margear todos os aspectos que nós temos aqui. Então, o foco nessa parte social é focado principalmente nas pessoas que vão abordar aquela cidade, ou as pessoas que vão viver naquela cidade. Então, pontos como, por exemplo, o que elas fazem no tempo livre, o que elas gostam de fazer, ou um aspecto de quando começa a maioridade, um pouco da hierarquia social. O importante aqui, dentro desse S, dentro dessa sociedade, é a gente abordar todos os parâmetros sociais dentro dessa região com o objetivo de entender o princípio da mente por detrás daquela região. Começando com sociedade, é interessante, ainda mais com o termo que a gente fala sperm que vem da origem de gênese, origem, aquele que dá origem de, tanto que espermatozoide, sementes, tudo vem dessa mesma raiz dessa palavra. Então a gente percebe que esse princípio inicial, esse S inicial, tem o principal ponto entender o cerne da região. Todos os outros aspectos que a gente vai abordar, como a economia, a religião e o militarismo, vão funcionar de acordo com aquilo que a gente estipular aqui. Esse é o ponto principal. Se a gente fosse pegar a pirâmide, essa é a base da sociedade. Tanto que se chama sociedade aquilo que a gente vai criar. Não, obviamente, uma sociedade específica ou uma região específica, mas aquela cidade que aspecta aquele ponto primordial dentro daquela sociedade. Então é interessante que se você for pegar, por exemplo, todo o seu conhecimento que você tem, no caso, iceberg cultural, pirâmide cultural, aspectos sociais,
Você pode abordar e aprofundar o quanto você quiser aqui, porque aqui o objetivo é criar aquela premissa, aquela argamassa mais pontual. Tanto que eu vou deixar aqui para vocês o card do Iceberg Cultural, a playlist com todos os episódios que a gente já fez até então. Existem vários outros que ainda vou abordar, porém, se você quiser aqui, vai, cria e faz o que você quiser. Tanto que essa pirâmide do sperm, essa parte social dela, ela é bem grossa. Por quê? Porque aqui você vai gastar a maior parte do seu tempo. Aqui você vai realmente colocar todos os aspectos que você acha interessante que vão caracterizar a sua sociedade. Ah, mas Rafa, mas os outros pontos também abertam sociedade. Sim, exatamente. Mas aqui dentro desse sperm, o seu objetivo é deixar a sua sociedade robusta ao ponto de poder ser visualizada dentro de um parâmetro de identificação. No caso, você não consegue entender mais ou menos como funciona a parte social aqui dentro desse aspecto, é interessante você imaginar como, por exemplo, se você estivesse estudando o caso o Império Bizantino, ou Brasil Colônia, ou no caso, por exemplo, os maias, astecas e incas, o que você estudava para a sua prova? Ou no caso, se você não lembra, pode aí dar uma procurada nas apostilas que você pode encontrar, diversas escolas pré-vestibulares, ou até mesmo você pôr aí no Brasil escola já é interessante. Então imaginar como, por exemplo, as pessoas viviam, como elas se relacionavam entre si, qual que eram os aspectos de poder, no caso não políticas, mas o aspecto de poder, no caso se for é matriarcal, é patriarcal, ou a maioridade encontra tal coisa, ou os anciões são tratados de uma forma, como que eles buscavam trabalho, como eles viam a questão de trabalho, como eles entendiam a morte, como eles entendiam no caso, o nascimento, a maioridade, como eles viam os aspectos, existia uma separação de trabalho, existia castas dentro deles. O importante aqui, então, na parte social é você destrinchar o máximo possível. Então, se você também quiser estipular, por exemplo, partes que permeiam questões culturais, como preconceitos, como, no caso, um, coisas um pouco mais pontuais diretamente, como machismo, ou no caso preconceitos, ou no caso linhas históricas de guerras históricas que moldaram alguma coisa, calendários, feriados, cerimônias, tudo aqui dentro dessa parte do sperm você vai destrinchando loucamente. O interessante aqui desse acrônimo, no caso, a proposta de criação a partir desse acrônimo, é você estipular realmente a questão histórica realística do ponto. Então, aqui, realmente, reforçando, coloque o máximo de coisas que você conseguir, aquilo que te faz gostar da sua sociedade. E vai, e vai, e vai. Então não se importe também necessariamente com a parte biológica, comportamental. No caso, se quiser colocar comportamento, coloque, é muito interessante, mas não precisa necessariamente envolver as questões, no caso, biológicas, se são mais altos, são mais baixos, são mais fortes, resistentes, cor de pele. Não importa tanto esse quesito agora. O importante é a construção da cidade regional, ou no caso, da sociedade regional. Obviamente que, sim, dentro de um mundo fantástico, a raça que está envolvida ali, a espécie que está envolvida ali, realmente faz diferença na hora que você vai construir. Porém, considerando, como eu disse, esse esperma nasceu de uma análise histórica, social, cultural, realista, todo mundo aqui na Terra é ser humano. Então só existe uma única espécie, por isso que ele não aborda tanto esses fatores. Então, resumidamente, para a construção da sua sociedade a partir daqui, dessa região, desse acrônimo, pense quais são os aspectos sociais, culturais mais envolventes que vão criar uma cara para a sua sociedade, uma cara para a sua região, considerando puramente aspectos mais realistas, sociais e verdadeiros para aquela sua criação. Agora aqui a gente entra na parte política. É interessante porque o politics, política, ou o que for que você for colocar aqui na letra P, é interessante você pensar principalmente em fatores humanos, novamente retomando a fatores humanos. O SPAM ele trabalha muito forte a relação com a sociedade realista. Então aqui você não vai necessariamente criar uma política. É mais interessante você descrever como ela vai funcionar.
Claro, existem ideias que você pode meio que estipular. Aqui é um reinado, aqui é um ducado, aqui é um principado, aqui é uma democracia, aqui é uma ditadura. Ok, você pode e deve estipular, colocar aquelas palavras-chave dentro da política que você vai fazer. Só que o interessante aqui é você estipular a descrição mais realista e profunda e verdadeira da política que você está fazendo. Então, se você vai colocar, por exemplo, democracia, você vai descrever um pouquinho mais detalhado. Essa democracia, ela é como? Realmente é uma votação popular? É uma votação simplesmente de algumas regiões, algumas pessoas? Todo mundo realmente vota? O sexo, ou etnia faz diferença naquilo que você está fazendo? As crianças também podem, no caso, a pessoa aprendeu a ler e escrever e já pode votar, e se pode votar, como que ela vota? No caso, funciona de 4 anos, caso são 2 anos, é durante a longa vida da pessoa. Ela se tornou uma democracia, porém, ela só perde o cargo depois que a pessoa morre. No caso, é um presidente, são 2 presidentes, é algo mais parlamentarista. Mas, na verdade, se a gente for considerar que realmente exista um poder militar especificamente colocado como um príncipe, um rei, um monarca, é aquela pessoa realmente, porque aqui novamente estamos fazendo uma análise realista histórica. Podemos colocar que realmente existe um reinado que funciona assim, assim, assado, a parte política funciona dessa descrição. Porém, quando você estuda história, você percebe que aquela região existia dessa forma. Porém, existia um rei que fazia tal coisa, uma rainha que fazia tal coisa, um duque que fez um golpe de Estado X, e durante a Revolução tal pessoa disse tal coisa. Então, interessante aqui, como eu falei para vocês, e reforço todo o aspecto que a gente for trocando de letra por letra, a parte política aqui você vai realmente contar a história de como funciona historicamente, ou pelo menos naquele ponto histórico que você vai abordar aquela região. Então, se você considera que agora está acontecendo uma revolta popular devido a tal coisa, é um fator político que você vai abordar remediante a parte histórica anterior e atual. O que vai fazer mais para frente talvez se torne uma história, uma plot, uma campanha, um one shot ou qualquer outra coisa que você for fazer com essa cidade criada a partir do SPER. Mas o ponto importante aqui e agora é você estruturar a sua região, sua cidade, seu país, ou o que for dentro dessa categoria do SPERM, para você entender o fator histórico, político da região. Então, de uma forma geral, colocar especificamente como que funciona a parte política e quem realmente faz acontecer naquela região política. Então, realmente, você fazer como a parte de leis, a parte de quem realmente faz, a parte de como funciona, a parte até moralidades em cima dessa região política, não uma moralidade tão religiosa, mas uma moralidade política, como se você estipulou que existe certo tipo de preconceito na parte social, essa parte social do preconceito entra na política, como foi estipulado no Brasil antigamente, onde negros não poderiam votar mediante a uma escravidão e a uma liberdade não verdadeira. Então você pode colocar isso porque a proposta aqui é você realmente imaginar que exista alguém estudando a sua cidade e você está contando para ela como funcionou a parte política ou como funciona a parte política da sociedade mediante aspectos sociais a partir desses conceitos mais realistas. Então fica o aspecto e fica toda a proposta aqui para vocês. Quando vocês adentrarem no P, dentro da proposta SPERM, onde você está com esse mindset um pouco mais realista, estudioso, considere descrever um pouco como funciona de uma forma normal a parte política, a parte legislativa, a parte executiva, judiciária, pegar aí os 3 poderes, e a partir disso você conta o que realmente aconteceu naquele período. Na verdade, existia um grupo de magos que comandavam o rei a partir de feitiços, ou no caso, existia um embargo econômico feito por um grupo de pessoas e com isso o rei fazia coisas assim assado. Existia um ditador militar que, na verdade, a votação era feita apenas dentro
da parte mais militar, como aconteceu no Brasil na ditadura militar. Então, o interessante aqui é você ir descrevendo e contando situações de que isso descreva a parte política sua. O interessante do Sperm é que, como ele já traz uma ideia mais realista, narrativista, ao construir, você já vai colocando elementos de personagens, colocando elementos de plot, mesmo que isso futuramente não se torne uma história onde você realmente precise de personagens, mas pelo menos quando você coloca os personagens aqui, você já tem já pessoas políticas, figuras importantes, questões sociais, e isso vai gerando motivações e pontos que já vão propiciando, caso você seja um escritor, caso você seja um mestre, ideias interessantes para conflitos, histórias, propostas, narrativismos, e dentro aí você já consegue ir caminhando para um pouco mais e para o E de economy. A parte de economy é interessante porque aqui agora a gente vai mediar alguns fatores internos e fatores externos. Muitas vezes, quando a gente pensa em economia, você vai imaginar criação de moeda, onde tem um episódio inteiro falando sobre criação de moeda. Você pode falar um pouco sobre as relações internas. Só que o interessante e mais legal do economy, ou economia aqui, desse aspecto do Sperm, é você criar motivações para justificar ou estipular conflitos internos, conflitos externos. Ou seja, você descrever o seu panorama interno e panorama externo. Você colocou na sua sociedade que existia uma ideia de castas, onde talvez separassem níveis econômicos. Então, aqui agora, economicamente falando, você vai estipular as motivações e as justificativas para existir aquilo. Da mesma forma que a política precisa ser custeada, talvez como acontecia na Primeira República, onde a República das Oligarquias, onde os fazendeiros custeavam a vida política de uma maneira geral. Então é interessante você ver como funciona a parte interna da sua sociedade mediante a esse dinheiro. Tanto que você pode estipular, por exemplo, que na sua cidade, apesar de que o ouro é usado em toda a região como moeda de troca, dentro da sua cidade, o ouro é apenas uma forma de escambo com outras regiões. Internamente, o papel moeda, ou no caso o dinheiro, a moeda aqui, são conchas ou pérolas ou alguma coisa mais específica daquela região, onde a pessoa precisa fazer essa meio que mudança de moeda, porque ali dentro não funciona. É interessante porque criar talvez essa casa de câmbio, por exemplo, faz com que situações interessantes aconteçam. A pessoa ela entra na cidade e não faz essa modificação, e ela tem, no caso, uma tiara de ouro e ela quer vender para comer, mas não consegue. Então ela acaba aí com uma tiara de ouro, mas com fome, porque o ouro não vale nada dentro dessa cidade. Você precisa realmente ir numa casa de câmbio, porém, se a pessoa for agida ou alguma coisa do gênero, ela aí tem uma porrada de dinheiro, porém, esse dinheiro não vale nada para aquela região. Então você pode ver que existem ideias de como construir uma forma econômica e justificar isso como funciona internamente. Como eu falei, se a ideia funciona também em papel moeda, ou moeda cunhada, ou escâmbio, ou troca de favores. Tanto que eu já fiz uma campanha uma vez, dentro de uma cidade fantástica, que naquela cidade não existia dinheiro, existia simplesmente troca de favores. Então você poderia pegar o item mais cabuloso que você quisesse, daquele ferreiro, uma espada mágica, uma armadura mágica, um escudo mágico, algo que custaria, sei lá, 700, 800, 1.000, 3.000, 5.000 moedas de ouro. Só que, na verdade, o ferreiro queria um favor que ele nunca conseguiria fazer sozinho. Então, como algo mágico, ele consegue fazer, não trivialmente, mas consegue fazer sozinho, ele pede ajuda para os aventureiros e isso conseguir estipular e dar de graça itens mágicos para as pessoas, porque era algo que eles queriam. E essa é uma campanha um pouco mais curtinha, então foi um pouco mais tranquilo. Então é interessante porque você pode estipular propostas narrativas também, considerando aspectos econômicos. E isso apenas internamente. Porque se você estipula que a sua cidade ela é, por exemplo, uma interseção de rota, ou ela é caminho de algum ponto importante, ou ela é o ponto importante, essa parte econômica vai estipular as suas relações internacionais. Você já estipulou a parte política que funciona, a parte legislativa, executiva, judiciária, mas as suas relações internacionais, elas muitas vezes estão ligadas com o fator econômico. Muitas alianças são feitas a partir de dinheiro.
Muitas guerras acontecem a partir de dinheiro. Então, o interessante aqui, quando você for estipular a sua parte econômica com o princípio básico do SPAM, é você estipular como funciona essa parte de relações internas e relações internacionais, considerando como essas cidades ou essas regiões veem a sua parte econômica e como você internamente vê essa parte econômica. Então, o interessante aqui é realmente, como eu vou enfatizar o episódio inteiro, aqui e agora, com o princípio de SPAM, é você imaginar, se fosse uma ideia mais realista, o que deveria aparecer? Então, aqui agora, você vai ver toda a sua parte social, toda a sua parte política e a sua parte econômica. Tanto que agora a gente vai entrar no R, religião, religion. O interessante aqui na religião é você colocar agora as suas motivações internas da sociedade. É muito interessante porque quando a gente pega, por exemplo, o estudo da época medieval, a gente vê que nós temos os escravos, nós temos os nobres, nós temos os clérigos, e depois aparece a classe burguesa. Então você percebe que a religião, desde o início do catolicismo para cá, existe sim uma figura religiosa como ponto modificador de sociedade, onde isso vai modificando os aspectos sociais, políticos, econômicos, sociais, porque a religião tem uma função importante na moldagem da sociedade. Então aqui você vai começar a estipular, é uma poligamia, no caso é uma igreja com um deus só, com vários deuses, né, politeísta, monoteísta. Se for politeísta, quais são os aspectos? Ah, existe mais deuses homens, mais deuses mulheres, isso interfere na questão social. No caso, se existe algo monoteísta, ele é mais homem, mais mulher, não possui gênero. Qual que é a relação que tem com essas divindades, ou essa divindade é mais medo, é mais amor, é mais paixão, é mais respeito? Existe algo mais, no caso, antropomórfico, é mais zoomórfico, é algo mais abstrato, onde ideias são conceituais? Então é interessante porque essa religião aqui, você vai estipular ela como a forma de vida dentro dos parâmetros humanos, humanísticos e espirituais. Ah, mas Rafa, eu preciso fazer fatores espirituais? Não necessariamente, mas isso pode ser transcrito como, por exemplo, ética e moral. Apesar de que ética e moral ela muda de acordo com a parte de religião e tudo mais, e a parte de religião também vai definir o que é ético e moral de uma forma diferente, mas é interessante você realmente reforçar esses fatores de aspectos morais e éticos a partir de uma religião. Tanto que há muitos anos atrás a igreja meio que permitiu a escravidão negra a partir dos seus aspectos religiosos. Claro que a justificativa foi religiosa, mas existe, claramente, a parte humana cobiçada aí por detrás, ou até mesmo algumas interpretações erradas, e assim vai. Não estamos aqui para julgar nesse ponto, mas o interessante aqui é você estipular como fatores religiosos podem e devem alterar as regiões e a sociedade. Da mesma forma que a gente já estipulou a sua sociedade como você queria que ela fosse, a parte política ela vai justificar alguns fatores, a parte econômica vai justificar outros fatores, a parte religiosa vai justificar outros valores e outros fatores. E da mesma forma que a parte religiosa ela tem que estar envolvida com a parte econômica e tem que estar envolvida com a parte política, porque, por exemplo, se a gente for ver o Vaticano, esse país ele é comandado politicamente pela religião. Da mesma forma que existia diversos fatores econômicos onde a próprio clero possuía uma quantidade grande de terra que era geradora de riquezas. Então é interessante você colocar aqui como essa parte de religião não funciona apenas dentro dos aspectos morais e éticos dos personagens ou dos indivíduos mais específicos, mas também como ela vai influenciar e ela deve influenciar a sociedade, a política e a economia. Não necessariamente pontual, obviamente, se você vai colocar uma campanha, uma história, onde a gente vai ter um ponto de vista, vai seguir um personagem, essa religião vai ter um aspecto um pouco mais forte em cima desse personagem, ou não, dependendo de como você quer fazer, mas ela precisa permear todos os aspectos. Da mesma forma que a sociedade é a base de toda a sua construção e a política justifica essas conformações internas e a parte econômica, essas conformações internas e externas, e juntamente essa religião fazendo todo esse boloiô,
é interessante na hora da construção. Então pense na parte não necessariamente de quem somos, para onde nós vamos, caso você queira deixar o cardzinho aqui para você ver um tutorialzinho bem interessante de como você pode construir uma religião. Só que o interessante aqui não é construir a religião em si, mas em si como ela vai interferir na sua sociedade, na sua região, como forma direta e externa, ou direta e indireta. Mas o ponto que é construir minimamente os aspectos sociais, culturais da sua religião é interessante para você saber aonde você vai. Então, obviamente, reforço você depois e dá uma puladinha lá no vídeo sobre religião para conseguir ter uma ideia um pouco mais geral de como você pode fazer a sua. E agora a gente vai entrar no nosso último aspecto, que é o aspecto militar, ou military, de uma forma geral. O interessante aqui é que a parte militar, ela vai servir principalmente para a gente ver como é o modus atuantes dessa galera. Na parte social, a gente vai entender um pouco mais dentro, que vai espelhar um pouco o lado de fora. Na parte política, a gente vai entender como funciona as meio que engrenagens da sociedade. Na parte econômica, a gente vai entender e refletir como ela vai ser manipulada. Na parte religiosa, nós vamos entender como ela vai ser manipulada. Agora aqui na parte da militar, o SPAM, o M do militar, nós vamos agora entender como que a sociedade ela atua diretamente em cima daquilo que você vai fazer. Então, se você já colocou algumas leis específicas, como ele executa essas leis de uma forma geral? Ou se existe uma relação interessante com o vilarejo ao lado, como que ele age em cima disso? Existe um exército específico, um grupo de magos, um grupo palatino, um exército de golem? Ou no caso, um exército de um homem só, tipo um Saitama da vida, onde ele vai e resolve tudo que tem que ser resolvido depois, mais pra frente? Então o interessante da parte militar aqui é você estipular alguns aspectos interessantes que fazem com que tudo que você criou se mantenha. A parte militar, quando a gente estuda principalmente fatores históricos, é como que a sociedade mantém o status quo ou evolui o status quo. Então, o legal daqui dessa parte de militarismo é você entender como esses aspectos vão influenciar de forma direta a sua construção. E com isso você entende os aspectos de manipulação de forma direta e de forma indireta. Eu quero manter o meu status de dominância em cima de uma região. Então, como a partir dos aspectos que eu construí, social, político, econômico, ou até mesmo aspectos religiosos, como que eu mantenho o meu exército em cima disso? Ou como eu manipulo essa galera? Ou no caso, essa parte de manipulação é uma coisa um pouco mais direta, um pouco mais indireta, um pouco mais forte. Eu pego e desço com os meus magos e meto umas fireball de uma forma geral. Ou até mesmo internamente, existe, por exemplo, uma polícia interna ou o medo ele é tão cabuloso que eu não preciso? Ou realmente eu preciso? Será que a política, no caso, a polícia interna, ela é mais forte que a polícia externa, por exemplo? Porque a polícia externa, ela é um pouco mais, assim, mascarada, um pouco mais fachada, por exemplo. Não sei, a criação aí, ela é 100% e totalmente em cima daquilo que você gostaria de fazer. Então o legal aqui, quando você for imaginar a sua parte militar, é você ver quais são os fatores dessa organização, caso você queira construir uma organização militar, também vou deixar aí um cardzinho para você ir lá ver um pouco mais sobre esse aspecto. Mas o interessante aqui é você colocar algumas coisas que realmente influenciam direto na sociedade interna e externa, pensando como esse exército vai interferir dentro da sua sociedade pontual e como esse exército vai fazer algo externo. Tanto que é interessante, você pode até imaginar um país que não tem meio que guerras políticas externas, mas possui um exército, por exemplo, o exército brasileiro, que tem muito mais uma função de proteger as fronteiras e um pouco mais associado à polícia, que não deixa de ser um tipo de exército interno, que você pode associar, tem um exército externo e tem um exército interno. O interno é a polícia, tem a polícia civil, a polícia militar, a polícia não sei o quê, aí tem o exército, tem a aeronáutica, aí tem a parte da marinha. Você cria como você achar interessante, porém, o local é como que esse poder militar
ele interfere tanto no status quo e como ele faz com que as coisas não saiam desse status quo a partir da sua sociedade, política, economia e religião. Então, quando você for criar a sua cidade utilizando novamente os aspectos do SPERM, pense: como que eu vou deixar mais humano? Como eu vou deixar mais realista a minha observação? Sempre imaginando como você estaria contando essa história para alguém, explicando a sua sociedade para alguém, dentro de uma aula de história, dentro de um parâmetro mais meio que acadêmico, onde você explica uma sociedade que molda os parâmetros da sua região, você explica a política onde ela vai colocar como que funciona a parte de poderio em cima disso, a parte econômica explicando como você faz para sustentar essa cidade ou como sustenta esse modo de vida, a religião como forma de justificativa, talvez divina, espiritual, para por que tudo isso acontece. E no final, a parte mais militar, onde é a força que mantém o status quo da sua região, da sua cidade, dentro da sua criação. Então, pessoal, esse aqui foi o Spermix, espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês já chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários ou lá no nosso canal Discord alguma sugestão de algum outro acrônimo que você gosta ou que você já utilizou para a gente ir divulgando técnicas diferentes. Ou se você quiser algum outro tema que você acha interessante, seja uma review ou seja uma análise ou algum outro fator que você acha interessante, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Discord também para a gente bater aquele papo. Beleza? Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!